Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma semana nossa de aula. Essa semana corresponde aos dias 25 a 29 de maio e vocês devem ter percebido que o padrão mudou um pouco, o padrão de formato dos vídeos. Eu estou usando um novo aplicativo que é chamado Show More. Ele permite que eu grave o áudio diretamente nos slides. Então isso facilita muito o entendimento da aula e facilita a minha vida também em relação à gravação de vídeos. Esses arquivos podem ser baixados no YouTube, eu vou continuar baixando-os, só que nós vamos mudar um pouco o esquema da aula. No YouTube agora nós teremos o conteúdo da matéria postado e nas nossas aulas online eu irei resolver as atividades relacionadas a esses conteúdos. Beleza? Bom, essa parte encerra nosso volume 5. Fica faltando só o empuxo e a condição de flutuação, são os assuntos curtos. Então a gente consegue encerrar essa apostila na próxima semana. Então, esse assunto de hoje está na página 51 a 54 e vamos estudar a força no qual os líquidos aplicam nos corpos quando estão submersos no mesmo. Bom, mas antes um pouquinho de história relacionada a Arquimedes. Arquimedes foi um notável matemático nascido em Siracusa, na Sicília, em 287 a.C. Dele se contam muitas histórias e a ele se contribuem muitas invenções. A mais famosa, sem dúvida, é a que fez sair nu pelas ruas da cidade gritando Eureka, ou seja, achei. Menos famoso em todo caso é o problema que o ocupava naquele dia. O rei Herão, seu amigo, desconfiava que Ourives, a quem encomendara uma coroa, misturara prata ao ouro que lhe dera para o trabalho. A coroa, no entanto, tinha exatamente o mesmo peso que o ouro fornecido. Como provar a fraude? Arquimedes achou a resposta enquanto tomava banho. Ele observou que a quantidade de água que caía da banheira quando ele entrava nela tinha o mesmo volume de seu corpo. Então imaginou: se a coroa fosse de ouro puro, deveria deslocar um volume de água igual àquela quantidade de ouro. Se tivesse misturada com prata, e que pesa menos do que o ouro, a coroa teria um volume maior e deslocaria mais água. Arquimedes ficou tão feliz com a descoberta que saiu correndo pela rua sem sequer lembrar-se de vestir roupa. Então vamos entender qual foi esse princípio que ele descobriu mergulhando na banheira. Os primeiros balões de ar quente foram desenvolvidos no início do século XVIII. Seu princípio de funcionamento está relacionado à diferença de densidade entre o ar quente, que é menos denso, e o ar frio, que é mais denso. Essa diferença de densidade resulta na ação de uma força que permite a subida do balão. À medida que ele sobe, o ar atmosférico se torna mais rarefeito e, consequentemente, menos denso. A diferença de densidade entre o balão e o ar atmosférico diminui, permitindo que ele entre em equilíbrio e pare de subir. Ou seja, existe alguma força aplicada a esse balão que o faz subir. Essa força está relacionada ao meio no qual esse balão se encontra, tá? Daqui a pouco a gente conclui. Vamos mudar o meio, daqui a pouco. A Capadócia é uma região da Turquia conhecida mundialmente pelas características geológicas, formações rochosas e pelos passeios de balões de ar quente. Bom, vamos mudar o meio agora. Processo semelhante ocorre com o corpo mergulhado em uma piscina. Você já teve a oportunidade de segurar uma pessoa no colo, dentro ou fora de uma piscina? Se passou por tal experiência,
deve ter observado que dentro da água é muito mais fácil segurá-la. No caso de um corpo total ou parcialmente mergulhado em fluidos, quanto maior a profundidade em que estiver, maior a pressão que ele recebe do fluido. Isso aí nós já vimos na lei de Stevin. Dessa forma, a pressão na parte de baixo aqui, ó, é maior que a na parte de cima e por isso o corpo é empurrado para cima. Então, conforme eu vou variando essa distância aqui entre a parte superior e a parte inferior do corpo, eu vou tendo uma variação da pressão. Quanto mais profundo, maior a pressão. Como a pressão está relacionada com a força e a área, se a área desse corpo é constante, eu aumentando a pressão, eu estou aumentando a força na parte inferior desse corpo. Olha lá, ó. Como vimos anteriormente, há uma relação entre pressão, força e área. Dessa forma, na parte de baixo do corpo submerso, que são os pontos de maior pressão, há forças maiores do que na parte de cima. Isso faz com que sobre o corpo atua uma força resultante vertical e para cima, no qual a denominamos de impulso. A força de impulso independe da profundidade em que o objeto está submerso. Ela depende apenas do volume do objeto e da densidade do líquido. Nós vamos relacionar isso daqui a pouquinho. Então, vamos definir impulso. Todo corpo total ou parcialmente mergulhado em um fluido em equilíbrio recebe dele uma força vertical para cima, denominada força de impulso, simbolizada pela letra E maiúscula ou por Fe. O módulo da força de impulso é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo e sua unidade de medida no sistema internacional é o Newton. Bom, vamos entender por que é peso do fluido deslocado. Quando eu coloco um corpo dentro de um líquido qualquer, por exemplo, o volume daquele corpo vai ocupar um espaço dentro desse líquido. Então, se eu imaginar essa região no qual o meu corpo se encontra, tirando esse corpo desse líquido, vai sobrar um espaço ali no qual o corpo ocupou o líquido que forma o volume do fluido. Então, esse volume do fluido deslocado, ele sempre vai corresponder ao volume do sólido que eu coloquei nesse líquido, porque o que acontece? Existe um princípio que é conhecido como princípio da interponderabilidade. Na hora que eu coloco esse corpo dentro do líquido, esse corpo vai ocupar um lugar dentro daquele líquido, fazendo com que haja um deslocamento desse líquido relacionado ao volume desse corpo. Tá? Então eu posso dizer que o impulso é o peso do fluido deslocado. Mas nós aprendemos que, como o peso é uma força, ela relaciona a massa e a aceleração da gravidade no local. Bom, lembrando que a massa específica é a relação entre a massa, é a relação da massa pelo volume, e que o volume do fluido, no caso é um líquido ou um gás, o líquido ou um gás deslocado é igual ao volume do corpo que está submerso, nós vamos ter o seguinte. Bom, o que aconteceu aqui? Eu troquei a massa do fluido pelo produto da densidade desse fluido, densidade do fluido no caso é densidade na qual o corpo está submerso, pelo volume do corpo submerso vezes a aceleração da gravidade. Então o impulso ele depende única e exclusivamente do tipo de fluido no qual o corpo está colocado. Se eu mudo o fluido, eu mudo o impulso, do volume do corpo submerso e do local. Então, ó, nessa equação, E representa o módulo da força de impulso
φF indica a massa específica do fluido, no caso é a densidade. VS, o volume submerso. E G, o módulo da aceleração no local. O módulo da força de empuxo que age sobre um corpo submerso em um líquido é constante em qualquer ponto no interior desse fluido. É lógico, né? Dentro do líquido, se eu não mudo o líquido, eu não mudo a densidade. Se eu não mudo o corpo, eu não mudo o volume. Se eu não mudo de lugar, eu não mudo a aceleração da gravidade do local. Isso ocorre porque a diferença de pressão sobre a parte de cima do corpo e a parte de baixo é sempre a mesma. Beleza, gente? Daqui a pouco a gente volta com a parte do princípio de Arquimedes, associando as atividades. Essas atividades serão resolvidas nas nossas aulas online. Um abraço a todos e até mais.